Das traduções para a língua portuguesa, qual é a mais indicada para uma primeira leitura da Ilíada e da Odisseia? Essa é uma pergunta bastante recorrente. Já vai guardando aí as perguntas ali do pessoal, porque senão vai subindo ali. Traduções da Ilíada e da Odisseia. Vamos aí pôr também a da Eneida junto. Eu acho que aqui nós nunca nos cansamos de indicar as traduções do Carlos Alberto Nunes, que é este médico paraense que traduziu com um verso muito próprio, certo? Conseguiu criar em língua portuguesa um hexâmetro, certo? O que é um hexâmetro? É um verso de 6 pés, ou seja, ele tem um ritmo, esse verso. Eu consigo bater 6 vezes o pé assim e encaixar o verso ali dentro desse ritmo. Isso é difícil por quê? Porque na língua portuguesa nós não temos sílabas longas e breves como nós temos em italiano e em alemão, por exemplo, né? Mas ele conseguiu fazer isso usando de sílabas tônicas e átonas, né? E isso faz com que as suas traduções tenham ou nos possibilitem uma experiência bastante próxima do que é o verso no original, tanto em grego, no caso de Homero, né, da Ilíada e da Odisseia, quanto em latim, no caso da Eneida, de Virgílio. Então ali nós temos esse tipo de pé que faz com que o verso soe muito mais parecido com o original, enquanto em outras traduções nós não temos isso. Para além disso, a escolha do vocabulário todo do Carlos Alberto Nunes é muito boa, ele realmente consegue ser muito fiel ao texto. E é claro, nós sempre teremos com tradução de poesia vários problemas com relação ao vocabulário, certo? E àquilo que está sendo dito. Não sei se são problemas, não é? Mas é típico, se a tradução vai ser feita, ela não em verso, ela não tem como se manter fiel, porque ela precisa, para ser um verso, ela precisa ter metro, não é? Ela precisa ter certa medida ali. Senão ela vai ser mais ou menos alguma coisa em prosa. O que eu acho que a experiência não vale a pena, não é? É pegar aquele tipo de tradução que sim traduz verso por verso, não é? Mas não escreve um período todo em português, assim, fica aquela coisa meio truncada, aquela coisa acadêmica, né? Então não é nem prosa e nem é verso, né? Então é alguma coisa ali no meio, assim, parecer muito fiel filologicamente, né? Eu acho que a tradução do Carlos Alberto Nunes, que é a mais artística de todas, e poesia, ela precisa ser artística, precisa soar bem, é sim a mais indicada, não é? Muito bem, tinha mais uma pergunta ali já. Perguntaram aqui quais são as principais fontes assim da educação clássica, nos autores, quem é que foi que fundou isso aí realmente? Tá. Onde é que começa isso? Muito bem. Sim, onde está? Bom, a educação clássica ela não é uma doutrina fechada e hermética e de um só autor. Na verdade, nós temos alguns autores aí que discordam uns dos outros, não é? Ela é uma tradição inteira e dentro de uma tradição nós temos aquilo que realmente segue uma mesma linha, né? Mas nós temos também discordâncias, né? Embates, discussões e tudo isso. Ela não é uma coisa fechada. Porém, né, nós temos que ver que a educação clássica é muito mais uma atitude diante do conhecimento e diante desse fenômeno que nós chamamos de educação ou de formação, ou como preferirem chamar, que olha para tudo aquilo de bom que existiu e que pode ser aproveitado, não é? E transforma todos esses elementos em seu objeto próprio do ensino, certo? Então, obviamente, né, por que nós não dizemos assim que o estudo da informática pode ser encaixado na educação clássica? Talvez possa ser daqui a muito tempo, não é? Mas nós ainda não temos a prova de que esse é um estudo que forma as pessoas ou forma os homens enquanto homens, não é? Forma as pessoas enquanto pessoas, né? Enquanto nós sabemos que ler Homero, que nós falávamos antes, sim, forma as pessoas enquanto pessoas. Que nós estudarmos Platão e Aristóteles também, que nós estudarmos matemática também, certo? Então, existem certos
elementos, certos conteúdos, certas abordagens que fazem com que uma certa atividade pedagógica seja considerada clássica, enquanto realmente, né, eu aprender a mexer num computador ali, aprender a usar um software, eu não posso inserir dentro dessa tradição, não é? Mas, por exemplo, pertence à educação clássica tanto os ensinamentos de Platão quanto de Sócrates, que eram ferrenhos adversários, certo, no campo das ideias educacionais. E ambos têm muito a contribuir, não só de Sócrates, mas de tantos outros sofistas mesmo, né? Pertence à educação clássica diversas contribuições que pensadores que discordavam uns dos outros deram a seu tempo e que nos são muito, muito úteis, certo? Mas, quando falamos em educação clássica, é muito mais uma atitude diante do conhecimento e diante do fenômeno educacional do que uma teoria, do que um autor ali fundou e tal, né? Então nós temos, né, são coisas diferentes, nós temos linhas diferentes, né, de educação, né? Nós temos os ideais educacionais ali de Platão, de Aristóteles, de Sócrates, dos estoicos, e não é, a perspectiva romana diante da tradição estrangeira, no caso grega, e tudo isso vai fazendo parte aos poucos da tradição educacional e que nós posteriormente chamaremos de clássica, né, já que na sua época ainda não era. Mas é mais ou menos o que acontece com qualquer outra coisa chamada de clássica, quando nós falamos em literatura grega clássica, falamos em literatura latina clássica, literatura portuguesa clássica e tudo isso, né? Mais ou menos por aí. Bem, nós estamos aqui fazendo uma live só com perguntas e respostas, não é? Já aí respondemos 2 perguntas. Fiquem à vontade para fazer mais perguntas. Já tem mais uma que entrou hoje, que é o seguinte: o pessoal perguntou qual é a diferença dessa gramática que vai vir na coleção, ou seja, uma gramática específica para estudos de artes liberais e uma gramática normativa que se compra aí na Amazon, em qualquer lugar. Sim. Bom, a perspectiva, né, eu acho, a gramática normativa, ela é um pedaço, assim, do que nós chamamos de estudo de gramática enquanto artes liberais, né? Mas ela é algo que vem depois da própria realidade linguística, da própria realidade gramatical, certo? Então, se estudar gramática não é simplesmente saber as regras da gramática, né? Aquilo ali serve para que nós possamos ter uma visão mais ampla, possamos ter mais facilidade em consultar certas dúvidas que nós temos, certo? E a perspectiva mais filosófica é justamente olhar para a realidade linguística, que no caso é apresentada não só pela língua usada hoje, agora aqui, essa língua que eu estou falando com vocês, mas por toda uma tradição que existe de língua portuguesa, aí, com séculos de história, né? Mas estudar literatura também é estudar gramática, certo? Saber ler e compreender as coisas, isso faz parte da gramática. Estudar uma língua estrangeira também faz parte da gramática, não é? Então, tudo isso é gramática, não é? Dentro da coleção, o que se compreende por gramática está aí, sim, nessa parte mais normativa, sim, não é? Com uma abordagem um pouco mais filosófica. A parte de literatura também, língua estrangeira também, tudo isso, né? Então é mais ou menos por aí, assim. Tá, tem aquela pergunta que chega todo dia, que é: o que a gente acha do Trivium da irmã Miriam Joseph? Muito bem. Qual a relação, aprendizado das artes liberais? Esse livro chamado O Trivium da irmã Miriam Joseph, que foi uma aluna do grande Mortimer Adler, uma apostila, na verdade, que ela usava durante um curso que ela ministrava, que tinha duração de 2 anos, certo? Eram 4 semestres de estudos de trivium, certo? De disciplinas como gramática, retórica e lógica. E para esse curso ela montou uma apostila, certo? Mas nós vemos que se nós
precisaríamos de 2 anos, mais ou menos, se nós fôssemos memorizar todo o livro, não é? Ali não tem um curso de 2 anos, né? Então aquilo ali era para servir de guia para os alunos, não é? Mas ela, durante as aulas, ela precisava, para cada assunto daqueles ali, fazer uma exposição muito maior, não é? E que nós não temos esse material, não é? Então ela dá ali um exemplo, alguma coisinha assim e tal, né? Mas com certeza não era naquilo que consistia as suas aulas, e também não foi um livro para ser escrito, para ser usado assim por autodidatas e nem nada disso, né? Ele é um livro que serve de guia, né? Dentro de uma tradição educacional que é mais aristotélica, quase ali toda aristotélica, certo? E que constitui um guia, não é? Para ser usado em sala de aula. Então, assim, digamos que ele não é nenhum livro para ser lido, não é? Ele pode ser um livro para ser comentado. Então eu preciso pegar cada um daqueles assuntos ali e encher de exemplos e tudo isso, não é? E fazer exercícios e outras coisas que devem ser ali propostas, não é? Mas ele não constitui um curso inteiro. Ele sim é uma apostila. Uma apostila muito boa, sim, com certeza. Quem dera todas as apostilas fossem boas assim, não é? Que nós encontramos nos cursos por aí. Mas ele é sim uma apostila para ser usada por um professor, não é? Então, se é possível montar um curso em cima daquilo, sim, né? Mas o professor não pode simplesmente repetir o que está escrito ali, porque aquilo vai ficar meio desconexo, né? Vazio. Ele precisa encher aquilo com muito mais conteúdo, né? Fazer com que os alunos leiam muitas outras coisas, né? Então, aquilo ali é simplesmente um guia, certo? Que constitui uma boa introdução a essa linha pedagógica mais aristotélica, que é uma das principais, certo? É uma das principais, mas é somente uma linha pedagógica e filosófica que nós temos dentro da enorme tradição de educação clássica. Vamos ver, quais os métodos de estudo vocês sugerem para aproveitarmos melhor os livros da coleção? Bem, ali já, né, no primeiro volume nós já temos assim apresentado mais ou menos o que é o estudar, não é? O método de estudo é obedecer, certo? É o método da obediência, porque não é, e o professor que diz o contrário, não é? Ele está sendo um charlatão. Ele não pode dizer assim, olha, não é preciso fazer o que eu estou mandando. Não, então por que tu estás dando aula, né? O professor ele tem que chegar ali e dizer, olha, façam isso que funciona, né? Façam, para obter isto é preciso fazer isto, certo? E obedecer. Então, se ali está dito, olha, é preciso estudar tais coisas, é preciso ler isso, é preciso fazer os exercícios assim, 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 é preciso, né, dar tempo ao tempo nesse tipo de estudo e tudo isso, né? Todos esses conselhos é o que precisa ser feito, né? Então, quando eu diz lá que tem que ler, por exemplo, nós, enquanto brasileiros, não podemos nos furtar de ler a chamada trilogia realista do Machado de Assis, não é? Dom Casmurro, Quincas Borbas e Memórias Póstumas de Brás Cubas. É para ler, certo? Como ler? Bom, aplicando os preceitos de leitura que nós apresentamos ali nessas próprias lições de gramática, certo? Quando diz que é para ler e memorizar sonetos de Bocage, Camões, Gregório de Matos, certo? Poesia de Almeida Garré e tudo isso, certo? É para fazer isso, certo? Mas não memorizei nenhum. Precisa, senão não estaria ali dito que é para fazer, não é? E assim por diante, né? Quando se diz que é para cantar num coral, tem que cantar num coral, certo? Ou procurar um professor de canto, ou coisa que vale. Quando diz que é para aprender latim, tem que aprender latim. A gente indica ali os livros que nós achamos os melhores, não é? Então, assim, o melhor método de estudo, quando se trata de um guia de estudos, não é? Assim, um curso, que a coleção nada mais é do que um curso de forma escrita, não é? Em vez de ser falado, ele é escrito para facilitar a vida de todo mundo, não é? O melhor método de estudo é sempre o da obediência, né? Senão, um professor que não espera isso dos alunos, né, também não sei o que pode esperar, né? Ou mesmo uma instituição inteira
não espere que os alunos obedeçam e façam aquilo que é proposto, certo? Perguntando se a coleção vai estar sempre disponível para a compra, né? De alguma forma, sim, não é? Isso aí depende muito mais de questões comerciais e, né? Mas não sei dizer, né? Se estiver esgotada e nós tivermos só uma pessoa interessada em comprar, nós não temos como vender, né? Agora, se tiverem 1000 pessoas, aí sim, daí nós temos como vender. E assim a coisa funciona, né? Tem mais uma pergunta ali. Estou começando a vida de estudos agora, por onde começar, né? Cantar num coral, certo? Ter experiência da música. Se nós vivêssemos na Hungria, por exemplo, ou em certos lugares da Alemanha, em certos lugares da França e da Itália, eu não diria isso, certo? Mas nós estamos no Brasil. E nós não temos a mínima ideia do que seja música. Nós talvez sejamos um povo e uma geração que escuta muita música, mas nós não temos a mínima ideia disto, certo? E nós precisamos sim estudar música de forma mais profunda, porque a educação toda, em qualquer parte do mundo, sempre foi assim. Nós não temos como acreditar que sem música é possível haver uma verdadeira educação. E o que nós temos mais disponível, né? É preciso fazer aula de piano, compra um piano, certo? E aí, não, pô, isso aí é super difícil, né? Ou comprar qualquer outro instrumento ou qualquer coisa assim, né? Mas olha só, cantar num coral é acessível a quase todo mundo, não é? É possível fazer esse esforço e realmente os frutos serão muito visíveis, assim, em curto prazo, certo? E estudar latim, começar para já a estudar latim, né? Isso vai fazer com que a vida de estudos seja regrada e bem direcionada, não é? Então ali, né, estou começando, né? Estuda 5 horas por dia? Não, uns 20 minutos, certo, de estudo de latim por dia, no outro dia 21, depois 25 minutos, e assim vai aumentando aos pouquinhos, depois estuda outras coisas, não é? Mas estudar latim e cantar num coral é, sim, o início, certo? Depois vem outras coisas, obviamente, a coisa não vai parar por aí. Mas esses são, sim, os dois primeiros imperativos para a nossa geração, para o nosso país, para a nossa realidade espiritual, intelectual, psíquica de hoje em dia. Não tem outra alternativa, tem que ser isso aí mesmo. É necessário ter algum conhecimento específico ou é indicado algum livro para ler antes de iniciar o estudo da educação clássica? Não é necessário ter nenhum... Bom, é preciso já saber ler, mas como eu vi que tu já escreveste essa mensagem, já tá bom, certo? Nós pensamos, por exemplo, a nossa coleção, ali o nosso guia de estudos, ele é pensado justamente para... Justamente quem sabe ali o alfabeto sabe ler minimamente, né? Então alguém que tenha feito até pelo menos os 3 primeiros anos do colégio normal aí, certo? Na educação regular, já vai conseguir seguir adiante, não é? Então não precisa de nada para além disso, né? Conhece o alfabeto, sabe juntar uma palavra com a outra e entender aquilo que se está lendo minimamente, não é? O nível de compreensão de um texto é algo que a gente desenvolve mesmo com a educação, mas minimamente já é mais do que o suficiente. Ali, música boa é só música clássica ou sacra, ou pode ter outra coisa, é isso? Isso. O que define uma música boa além da técnica é o conteúdo? Olha, técnica nem sempre é... A técnica, obviamente, é importante, não é? Nós não conseguimos fazer... Experimenta aí pegar alguém que sabe tocar mal violino, né? Que desafina todas as notas, pode ser a melhor música do mundo e vai ficar uma coisa horrível. Agora, também, o cara que só sabe técnica, não é? E só toca um repertório medíocre, também vai ser... não dá para ser considerado como uma música boa, não é? É um conjunto de todas as coisas. Agora... A música pode ser popular, não é? No sentido de folclórica, aquela música que uma mãe canta para a criança, para ela dormir, uma música que é cantada aí nas festas de São João, certo? Pode ser um samba, pode ser várias coisas aí que existem. Todas elas têm a capacidade de ser boas, não é? E serem bem e cumprirem o seu fim mesmo, né?
que não acontece assim, ó, ninguém vai cantar para a criança dormir nenhuma área de ópera romântica, certo? Ou assim, verista, de Puccini, para uma criança dormir, mas não vai também cantar um samba enredo e coisa assim, não é? Existe... A música tem certas aplicações ali, não é? E certos afetos a serem movidos. Isso é importante de se lembrar, não é? Existem certos afetos a serem movidos por cada tipo de música. Aquilo que Platão tratava com os modos gregos, né? Ele não falava em estilos musicais na época, mas existiam os modos gregos. E para cada coisa, não é? Existe a música para o exército, a música religiosa, a música disso, daquilo, e cada um tinha que ter um modo grego. E nós também continuamos tendo isso, certo? A música ela está aí para formar a nossa alma e mover os nossos afetos. E isso acontece, não é? Qual é a música que é ruim? Bom, é aquela que move os afetos maus, não é? Aquela música que faz com que eu me enraiveça, com que eu odeie, com que eu me torne luxurioso, até mesmo guloso, e todas essas coisas, né? Aquelas músicas que levam para o vício e não para a virtude. E essa música pode, inclusive, ser uma música clássica, certo? Não é essa... a questão é muito mais difícil disso acontecer, mas sim, não é? Agora, uma música que tenha preponderância simplesmente de um ritmo frenético ali, não é? A famosa batida e tal... Essa música só leva para o vício, não há como negar isso tudo, certo? Agora, né, a questão da moralidade da música é uma outra questão bem mais complexa, não é? Se é moral ou imoral escutar certo tipo de música. E eu não estou falando da letra, certo? Letra é outra coisa, estou falando de música mesmo, só instrumental, se for o caso. Só a parte instrumental da música. Né? Aí uma outra questão, mas saber que a música, conhecer música e saber que sim, ela tem esse poder de mover os nossos afetos, isso é inegável, e que ela tem, então, e para cada momento da vida exige que certos afetos sejam movidos, não é? Então eu não posso tocar ali para um exército marchar uma coisinha, né, um canto gregoriano, assim, eu não posso fazer o pessoal cantar desse jeito, né? Nós vemos até a música cristã de tipo militar, ela tem uma outra melodia, um outro ritmo e tal, para além de um outro texto, obviamente, né? E vice-versa, né? Então, no culto eu não vou estar ali, né, em uma situação litúrgica, de solenidade litúrgica, de contemplação religiosa, também não vou botar ali uma coisa militar e tal. Então, para cada aspecto da vida, para cada aspecto humano, existe um certo tipo de música. E mais ou menos nós conseguimos intuir isto, né? Mas sim, ela pode ser de todo o tipo, não é? Agora, a cultura musical, ela depende de nós sabermos encarar desde música clássica, mais erudita e tal, mais refinada, mais complexa, uma técnica de composição mesmo mais elevada, ou de execução também mais elevada, e também uma música popular nos seus diferentes aspectos, não é? O pessoal perguntou ali se isso se aplica para o estudo do grego também, essa questão de, né, no começo da educação clássica, estudar o grego. E perguntaram também quais são os efeitos da aprendizagem do latim na mente e no espírito. Sim, é possível fazer. Eu aconselho, para quem nunca estudou nenhum idioma estrangeiro, não começar estudando grego logo assim de cara, não é? Vai ser bastante frustrante. Mas, digamos assim, que já tendo aí algum tempinho de estudo de latim, já é possível sim começar com o grego, né? O que é escasso é um material didático da forma mais simples possível, né? Aqui no Instituto Hugo de São Vito, no nosso programa de artes liberais, nós estamos tentando resolver isso com relação ao grego, né? O grego é sempre algo muito puxado, né? Talvez porque quem se interesse por grego seja gente muito decidida e tal, e quem se interessa um pouco chega ali e já esmorece já logo no início, né? Então, mas é sempre, todos os livros que nós temos, eles têm uma dificuldade enorme já de cara, assim, né? Mas para quem, por exemplo, já estudou latim, né? Já iniciou os estudos do latim, não tem problema nenhum. Eu já falo alemão, inglês, italiano, francês e tal. Não, estudar grego não vai ser nenhum problema maior, porque eu já conheço, né, o processo todo de aprendizado de uma língua, eu já sei quais são os caminhos assim que eu devo percorrer
para aprender uma língua. Com relação ao latim, não é? Bom, o latim, em princípio, como qualquer outra língua, ele desenvolve a nossa inteligência, a nossa cultura, o nosso raciocínio, enfim, diversos outros aspectos, certo? A questão é que, por ser uma língua morta, é que está a diferença, não é? A falta de pessoas nativas daquela língua com as quais eu possa conversar, não é? E que apresentam em si mesmas um estágio de conhecimento que eu nunca alcançarei, certo? Então, independente da língua que eu estude, talvez, eu estudo 3 horas por dia durante 10 anos e convivo num ambiente falante daquela língua 24 horas por dia e aí eu agora falo como um nativo. É provável que isso aconteça, mas essa não é a realidade, não é? A realidade é que, por exemplo, eu estudo francês, eu leio em francês e tal, falo francês quando preciso, mas eu nunca estive na França. E sempre que eu tenho que falar com uma pessoa de língua francesa, não é? Eu sempre estou ali naquele patamar com dificuldade de me expressar, eu não consigo dizer todas as coisas que eu consigo dizer na minha língua materna e nem mesmo em outras línguas que eu domine melhor que o francês, né? Agora, com o latim, isso aí nada disso acontece, não é? A gente vê que o domínio que alguém tem da língua latina depende exclusivamente do seu próprio esforço, que ninguém nasceu e foi alfabetizado e aprendeu a falar em latim, certo? Aquilo ali depende simplesmente do seu esforço por adquirir cultura. E se uma pessoa fala melhor que a outra, sim, por talento, obviamente, não é? Existe esse aspecto, mas também é por uma questão de esforço, não é, pessoal. Então, existe essa formação moral no latim, certo? Esse aspecto moral do latim. Mas eu não acredito muito nessa história aí de talento, não, ou que tudo dependa muito do talento. Obviamente ele existe, certo? Existem pessoas com mais talento para as línguas e pessoas com menos talento, isso aí não é dúvida. Mas eu me sentia bastante ofendido, por exemplo, quando eu via brasileiros, logo que eu cheguei na Alemanha pela primeira vez, lá em 2006, que olhavam para mim e diziam, e eu ali estudando, né, a sério, assistindo aulas e fazendo meus temas e tal, e me esforçando mesmo por conversar com as pessoas, por ouvir rádio, ler e tudo, fazer todas aquelas coisas que todo mundo faz para aprender o idioma. E o sujeito estava ali há 10 anos, e eu já em 2 meses falava melhor que ele dizia, é porque tu é descendente de alemães, é por isso que para ti é muito fácil, certo? Não tem uma coisa, não tem nada a ver com a outra, não é? Aquilo ali era fruto do estudo, não tinha nada a ver com o fato de ser descendente ou não. Se a gente pega um japonês, certo? E põe ele numa tribo de índio, ele vai falar perfeitamente aquela língua da tribo e tal, né? Ou se o sujeito se esforçar por falar japonês, ele também vai falar. E não tem nada a ver com, né? Quantos japoneses aí, descendentes de japoneses no Brasil a gente conhece que não falam japonês, né? E até mesmo vão morar no Japão e não aprender direito a língua, certo? Por falta de esforço, por falta de diligência, não é? Naqueles estudos, certo? Com relação à lógica e tal, que o latim pode estabelecer, pode nos ajudar, bom, isso aí existe, certo? Nós aprendemos muito de lógica, de raciocínio e tal, porque estudamos latim, mas isso aí também acontece com quem estuda alemão, por exemplo, ou russo, muito mais, eu acho, até do que com latim. Então, não é assim uma única língua que pode nos dar isso, né? A grande vantagem, vou repetir, já repito muitas vezes, de se estudar latim é que nós participamos de uma tradição inteira, né? Aquilo que os humanistas chamaram de república literária. Nós estamos participando de uma tradição inteira de educação, de filosofia, de pensamento, de ciência do Ocidente inteiro que foi produzida em latim, né? E é por isso que é vantajoso, sim, se estudar latim, e na verdade é o único método, né? Saber latim é sinônimo de ser educado. Poderia indicar um conteúdo que ensina sobre as consequências da liberdade ou até mesmo falar sobre isso, né? Beleza. Consequências da liberdade. Não, olha, liberdade já é uma palavra bem... com diversas acepções, né? Tem uma carga semântica muito pesada, não é? Nós usamos liberdade para um pássaro que não está engaiolado ou para uma pessoa que não está presa, certo? Ou para um sujeito que não é um escravo.
existe essa liberdade física, certo? Existe liberdade espiritual, existe o que em teologia se chama de liberdade, não é o que se chama de livre-arbítrio em filosofia e teologia e tudo isso, não é? Então, assim, existe diversos aspectos assim da liberdade, mas a imagem que eu uso, né, que tem num texto ali no primeiro volume da coleção, é que liberdade é estar em casa. Então, eu estou falando de consequência da liberdade, ou o que é mesmo a liberdade. Acho que responde essas duas perguntas. Liberdade é estar em casa, porque estar em casa é onde eu realmente sou livre, certo? Em todos os aspectos, né? E vejam que não é porque eu sou livre, porque eu posso fazer o que quiser dentro de casa, que eu faço tudo aquilo que eu quiser. Não, eu só faço o que é melhor, certo? Então, ou o que dentro dos meus hábitos, dentro da minha moralidade, dos meus costumes, é o melhor e o que eu sou capaz de fazer, certo? Mas, vejam só que existe muito de conhecimento nesse fato de estar em casa, né? Quando eu levo uma visita para minha casa pela primeira vez, não é? A minha relação com essa pessoa muda totalmente. Normalmente nós dizemos que conhecemos bem as pessoas quando nós já estivemos nas suas casas e elas já estiveram nas nossas casas, não é? Então eu digo, o fulano conheço bem porque ele já esteve até na minha casa, não é? Enfim, nós temos essa relação doméstica. As pessoas que nós conhecemos são aquelas que nós temos relação doméstica. E conhecer não só as pessoas, mas na verdade conhecer todas as outras coisas é o que faz com que nós sejamos livres. Porque, veja bem, se conhecemos uma pessoa, nós sabemos no que essa pessoa pode nos ajudar, né? Se nós conhecemos uma pessoa, nós sabemos que, por exemplo, ela tem lá uma caminhonete e se eu precisar carregar um piano, ela pode me ajudar a carregar na caminhonete. Se eu não a conhecer, eu não sei se ela pode me ajudar, certo? Assim como ela também sabe, eu também sei naquilo que eu posso ajudá-la, certo? Então, se eu vejo que ela não tem uma caminhonete, eu tenho, e ela precisa carregar um piano, eu posso me oferecer para ajudá-la. Se é assim com as pessoas, é assim com tudo na vida, certo? Se eu conheço matemática, eu sei o que a matemática pode me ajudar. Se eu conheço línguas, eu sei o que as línguas podem me ajudar. E vice-versa, certo? Com todas as relações, tanto com as pessoas quanto com as coisas em si da própria realidade. Então, assim, o fato de ter essa relação doméstica com as pessoas, que por analogia nós dizemos que com todas as próprias realidades, é o que faz com que eu seja livre, certo? Porque se eu não conhecer, eu não posso carregar um piano. Se eu não conhecer ninguém que tem uma caminhonete, eu não sou livre para carregar um piano, certo? Se eu não conhecer alguém que saiba curar uma doença, no caso um médico, eu não sou livre para buscar ajuda. Assim se eu não souber matemática, eu não sou livre para calcular. Eu estou escravo da minha própria ignorância. Então, por isso que o conhecimento liberta, certo? Conhecer a verdade e a verdade liberta. É isso aí mais ou menos né? Mas lá no primeiro volume eu acho que essa questão fica bastante clara também. Espero que aqui brevemente deu para explicar. Como estabelecer uma ordem das obras a serem lidas indicadas na coleção? Dá para seguir a ordem que está ali, certo? Mas, né, nós temos que saber que as obras indicadas, por exemplo, de literatura, elas não são para ser lidas uma só vez. O que pode acontecer, certo? Eu peguei lá os Lusíadas, não consegui ler. Vai para o próximo. Peguei o outro, não consegui ler. Vai para o próximo. Vai jogar fora o livro? Ou tu só vai ler livro de biblioteca, certo? Pô, hoje em dia tem tudo na internet, né? Eu acho que quase todos os livros que nós indicamos aí estão quase todos, certo? Mas digamos assim, 90% está tudo na internet. Deixa ali o teu PDFzinho, o teu arquivo, o e-book, lá, Kindle e tal. Deixa guardado, vai para a próxima, depois volta, certo? Mesmo assim, li com proveito, certo? Pegar lá um livro simples, né? Que eu já citei aqui, o Machado de Assis, que é um livro de fácil leitura. Eu li com proveito. Pô, mas realmente tu vais ler o Machado de Assis uma vez só, certo? Tu vais ler os Lusíadas uma vez só na vida, a Ilíada uma vez só na vida. Não, essas são obras que são boas de ser lidas 4, 5 vezes, não é? Há livros que não.
né? Mas então assim, existe uma ordem, não é? Ou por exemplo, eu não vou ler um livro inteiro de sonetos assim, agora eu estou lendo isso. Não, porque o soneto normalmente ele não tem quase uma coisa a ver com a outra, certo? Os temas ali, existe uma unidade normalmente num volume, certo? Nós vemos ali que existe uma unidade nos sonetos de Camões. Mas isso não impede de eu ler um soneto hoje, da semana que vem ler outro, na outra semana ler uns 10, certo? E depois voltar e tal. Então, para cada obra existe uma certa variação, não é? Assim como ler, por exemplo, um canto dos Lusíadas hoje e começar um outro livro amanhã e depois voltar, também não tem muito problema, certo? Então, assim, a ordem para a literatura, ela não é a coisa mais importante, não é? Porque também vai depender muito da própria experiência de cada um. Se é uma pessoa que já conhece todo o enredo dos Lusíadas porque lia adaptações quando era criança e coisa do tipo, assim, vai ser uma coisa. Certo? Se é uma pessoa que já tem muita familiaridade com obras, com mitologia, seja por que fonte for essa familiaridade, vai ser uma outra coisa. Né? Se é uma pessoa que conhece bastante história de Portugal, vai ser outra coisa. Não é? Então tudo isso varia de pessoa para pessoa. E ali na coleção é exposta uma ordem, certo? Mas nunca pode ser uma coisa assim fixa, né? Na verdade, a ordem, o José Munir Nasser dizia assim, né? A ordem dos livros que devem ser lidos é tarefa individual, não é? E assim, e quais os livros que eu vou ler durante a minha vida também é uma tarefa individual. O que nós fazemos ali é dar um panorama geral de livros para começar, né? São 30 e poucos livros assim para começar a coisa. Olha só, lê isso aqui e esses livros vão facilitar bastante a tua vida de estudos, né? E por que não dizer a tua vida inteira sob qualquer aspecto, né? Então acho que é mais ou menos por aí. Como a coleção se compara com as aulas oferecidas dentro da Confraria de Artes Liberais? Bom, se compara, né? O pessoal pergunta se uma coisa é excludente a outra. Sim, né? sim. Nós tínhamos a Confraria de Artes Liberais já está aí há um tempão, né? Nós sempre estamos pondo novos conteúdos, melhorando outros, regravando alguma coisa, melhorando aqui e tal. Tudo isso, né? Tem as aulas ao vivo, inclusive hoje aí teremos uma aula ao vivo. E a coleção é, na verdade, o fruto, né? Um dos frutos de tudo isso, né? Aquilo que a gente acha, que a gente já viu que, ó, isso aqui funciona, né? Vamos pôr no papel e vamos deixar aqui registrado porque é muito mais proveitoso sob certos aspectos ter a coisa escrita, enquanto sobre outros aspectos é bom ter a coisa gravada. Agora, sim, a coleção contém todo o conhecimento que nós temos lá no site, não é? Nas aulas? Não, e vice-versa também, não, e o contrário não funciona, certo? Até porque a forma de expor é diferente, né? A forma como se fala é uma coisa, como se, né, quando eu tenho um quadro para mostrar com imagens ou sei lá o que, é diferente da forma como aquilo está escrito, não é? Existe uma liberdade muito maior no falar do que na escrita. Então, eu acho que se complementam, sim, as duas realidades se complementam bastante, mas não são de forma alguma excludentes. Não é? Talento realmente existe ou é resultado de uma maior capacidade da pessoa de assimilar informações somada ao gosto desenvolvido por contexto cultural que o indivíduo esteve com maior contato? Sim, existe, né? Com certeza existe. Agora, se ele é específico, assim, já desde o berço, para certa atividade ou para outra, eu acho que não, né? A gente pega, assim, um super talento, tipo Mozart, né? Um sujeito super dotado. Nós não podemos ver, assim, aquilo ali é óbvio que ele já nasceu com uma coisa a mais do que todo mundo, certo? Um grande talento. E é óbvio que não existe, existe aqui todas as pessoas, né, que são todas iguais e que têm a mesma facilidade de aprender tudo e só vai depender do que ela for, do ambiente onde ela estiver e tudo. E depois tem o Mozart, certo? E aqui no meio não tem nada, porque é muito discrepante a diferença de Mozart para as outras pessoas, certo? Só que eu acho que Mozart, se o pai dele não fosse músico, fosse matemático ou pintor ou qualquer coisa assim, ele teria sido um grande pintor ou um grande matemático ou qualquer coisa assim.
né? A questão é que o pai dele só sabia ensinar música, ele era músico, certo? E só tinha partituras em casa e tal, ou coisas relacionadas a isso, né? A literatura toda que tinha ali era né, bastante teatro e tudo isso. Então, tudo que dependia da formação de músico, Mozart teve, né? Então, mas não de pintura, por exemplo, né? Então, agora que existe, certo? É claro que existe talento, né? E a questão é que o talento nunca, ou melhor, a falta de talento nunca é uma boa desculpa para nada, não é? Eu sugiro, é que eu não tenho talento para línguas. Tu é preguiçoso, certo? E daí? Não, tenho dificuldade com isso, tenho dificuldade com aquilo. Sim, beleza, certo? Mas nunca é uma desculpa para nada. Então não vou estudar? Pô, daí tem que estudar sim, certo? Né? Não estou dizendo que aí sim que tu tem que estudar mais. Não, porque eu acho que se a pessoa acha um talento dela e se dedica a esse talento, é algo muito bom, né? Se dedicar com afinco àquilo que se tem mais facilidade, né? Não como se faz na educação hoje em dia, que o sujeito, ele não sabe muita matemática, então tem que estudar mais matemática do que geografia, que ele tem bastante facilidade, certo? Eu disse, não, se ele tem facilidade de geografia, faz com que ele estude bastante geografia, né? Porque aquilo vai motivar, vai fazer com que ele seja um bom geógrafo, enquanto se ele ficar só focando naquilo que ele está com mais dificuldade ou menos propensão para aquilo, né? Menos interesse, vai fazer com que ele não saiba nada, certo? Então é mais ou menos por aí. Estudar um instrumento substitui em alguma medida a necessidade do canto? Em alguma medida sim, mas mesmo grandes instrumentistas, eles precisam estudar canto, certo? Faz parte. Canto coral é uma das coisas básicas na formação de um grande músico. Então, assim, se a gente pensa num sujeito dedicado somente à música, certo? Vai dedicar toda a sua carreira para a música, ele precisa estudar canto coral, ele precisa cantar num coral, não é? Imagina para quem não vai fazer. É óbvio que também é uma necessidade, certo? Para a pessoa compreender a música, né? Um sujeito lá que estuda piano desde pequenininho, supomos, né? O bom dentro da carreira dele, todos os bons professores vão indicar que ele, chegando com certa idade, cante num coral também, não é? Isso faz parte da vida, certo? Ou ele vai fazer aula de solfejo e tal, que também vai ser mais ou menos ali uma prática um pouco mais teorizada, mais da prática do canto, né? Então sim, eu só toco, eu não canto. Esquece isso aí, cara, tem que cantar. Pode ser que a tua voz seja feia, pode ser que tu sejas afônico, alguma coisa assim, mas alguma coisa tem que se fazer, né? Porque a música, ela é canto. O fato de tocar um instrumento é uma abstração daquilo, não é? Eu consigo tirar dali e tal, reproduzir aquilo que eu faço com a voz com um instrumento. Para ter uma ideia, não existe nenhum instrumento tão potente quanto a voz humana. Instrumento de verdade, né? Não a caixa de som. Isso aí não é música, certo? Tô falando de instrumento. Não tem nenhum instrumento tão potente e tão flexível. A voz humana é o único que consegue articular ao mesmo tempo as notas e as sílabas, não é? Por mais que ele não seja o mais extenso também, se nós temos um piano, ele tem uma extensão enorme, né? Vai lá, notas muito graves a notas muito agudas, e a voz humana, ela canta ali, se bem treinada, umas 2 oitavas, um pouquinho mais talvez, certo? Mas é o instrumento mais perfeito, não é? Tanto que o instrumento, assim, falam do oboé. O oboé é o instrumento mais maleável, que tem mais possibilidades ali de melódicas e tudo isso, porque é o que mais se aproxima à voz humana, não é? Então, a voz humana é um instrumento dos instrumentos, o resto é uma imitação, certo? Um pega um aspecto, outro, mas todos eles, somados, eles são o que é a voz humana, né? Pessoal, muito obrigado a todos que enviaram perguntas, sem as quais nós não poderíamos ter feito aqui esse bate-papo. Eu, particularmente, gostei bastante assim desse formato. Espero que possamos fazer mais vezes, não é? Desculpe também quem mandou perguntas e que não foram respondidas, não é? Tentaremos aí em uma outra oportunidade, não é? Sinceramente, desculpe, mas a vida segue e temos aí mais coisas para fazer. Muito obrigado a todos e até uma próxima.